Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Obrigada por me receber na sua casa para termos uma conversa boa. É o nosso encontro semanal, toda semana, às terças-feiras. E hoje, a convidada é muito especial. É a Heivli. Heivli, ela é psicóloga clínica e tem uma vasta experiência na área da psicologia, atuando inclusive em outras áreas que ela vai falar daqui a pouco. E eu gostaria de convidar você para compartilhar, para se inscrever no canal Tânia Alves Psicóloga, compartilhar os vídeos, curtir os vídeos, acionar o sininho. E o tema de hoje ele é muito interessante. É autossabotagem. Será que você tem feito isso com você? Será que você conhece alguém que faz de alguma forma tudo, luta querendo algo, mas quando está perto de conseguir, dá um jeito de dar uma rasteira na pessoa mesma? Será que você conhece alguém? Será que você está fazendo isso com você? Vamos entender um pouco esse tema hoje com a Heivli de Mello. Vamos lá? Olá, querida Heivli. Tudo bem com você? Oi, Tânia, como está você, querida? Estou Prazer vendo? revê-la. Viu? Na semana agora de bate-papo. Estamos sempre em salas de aula, né? Isso Agora estamos mesmo. na condição de um bom papo-cabeça, para não falar de um café filosófico, não é isso? Aqui é uma conversa boa, né? Queridos, nós estamos muito felizes aqui hoje porque temos É. a presença da Heivli Mello para a nossa conversa boa. E hoje ela vai trazer um assunto assim muito interessante, que é autossabotagem, mas antes eu gostaria, Heivli, que você falasse um pouco da sua trajetória como profissional. E eu já falei para você que ia dizer que você é pernambucana, né? E Ok. assim, eu sou pernambucana, ela falou que nasceu. Fala um pouco da tua história, assim, resumidamente pra gente, Heivli. Muito bom, querida. Eu nasci na Bahia, em Cruz das Almas, mas muito jovem ainda, tipo 6 anos de idade. Meus pais, que são pernambucanos, quer dizer, agora já não tem mais meu pai, faz um bom tempo, voltaram para Pernambuco e ali nós nos criamos, né? Somos 3 irmãs. Ali eu cresci, ali eu me formei, ali eu me casei. Depois, já com os meus 30 em alguns anos, viemos para São Paulo, porque meu marido ia fazer uma especialização. Eu sou psicóloga, a formação básica é clínica, mas também fiz especialização em hospital organizacional, porque também atuo como consultora de organizações. Bacana. E esse tema de hoje, né, Heivli, o que é que você nos diz sobre a autossabotagem? E a gente estava falando um pouco anteriormente, Eu, né? Antes de começarmos aqui com vocês, tem sempre uma conversa boa um pouquinho antes com o nosso convidado, né? Quem nunca de alguma forma se nossa, bastante. autossabotou, né? Então vamos falar É um muito pouco sobre difícil não isso. existir. É difícil, muito difícil mesmo. Mas sabe um pouco, né? O que seria autossabotagem? Geralmente, conversar sobre temas dessa monta, a melhor coisa é a gente começar pelas definições acadêmicas, para não falar teóricas ou Uhum. conceituais, né? A própria palavra auto já nos dá uma ideia de que sou eu comigo mesma. Eu faço algo contra mim. E a palavra sabotagem é justamente aquilo que me prejudica na realização de uma determinada atividade, tarefa, o que quer que eu tenha a fazer. Então, é algo que traz que eu mesma provoco de prejuízo em mim. Que esse prejuízo não diz respeito a uma atividade específica ou situação, mas a quaisquer coisas de diversos ambientes. Por exemplo, a sabotagem, a minha sabotagem comigo mesmo, pode acontecer na área das relações interpessoais. Pode acontecer na minha vida acadêmica, pode acontecer na minha vida familiar, na minha vida social e até religiosa ou espiritual. Então, é um tema profundo, ele é significativo, porque ele vai fazer menção e vai nos remeter a questões relativas a dados que não estão necessariamente conscientes e que, por isso, eu posso de imediato dominar, porque às vezes sequer percebo que estou fazendo isso. Talvez seja interessante até a gente ver esse tema, né? Autossabotagem. Do ponto de vista inconsciente, eu não sei que estou fazendo isso contra mim. A sabotagem. Ele é o seu próprio inimigo, mas ele não dá conta disso, né? Porque termina sendo isso, né? É aquela pessoa Exatamente. que está sempre contra ela mesma, mas ela não tem essa consciência de si.
E o mais interessante da sabotagem, ou da autossabotagem, né, é que é uma agir, como você diz, contra si mesmo, e eu digo que se caracteriza num tiro no pé, no seu próprio pé, tá certo? É bem isso. Como falamos antes, ela pode ser considerada consciente ou inconsciente, mas a consciente, na sabotagem consciente, eu posso estar me dizendo assim, eu não vou conseguir dar conta disso. E eu mesma começo a montar armadilhas que provocam a minha falha, o meu erro numa dada situação. Mas a inconsciente não tem essa paradinha, não. Ela me conduz na vida, porque ela está iniciada em épocas muito tenras da minha história, em momentos muito anteriores da minha consciência de adulto. Ela começa num cantinho lá da minha infância e do meu desenvolvimento. E há quem arrisque dizer que ela é mais anterior a isso, em alguns casos, quando ela se caracteriza em algo muito perigoso, até terminando em atos de suicídio, coisa que o valha, né? Coisas que o valham, até na questão do desejo materno pelo bebê. Interessante, né? É preciso a gente não perder de vista isso, né? E aí, de acordo com o que nós formos conceituando disso, a gente vai entender por que que a sabotagem pode ser, assim, algo que, como o próprio nome diz, nos sequestra sem que percebamos. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão lá de trás, né? Porque às vezes as pessoas ficam, mas como assim? O que é que tem a ver uma criança lá de trás, né? Uma vivência lá de trás, inclusive com essa relação com essa mãe, e afeta tanto hoje na vida adulta, né? Algumas pessoas têm dificuldades em entender isso. Muito bom. Vamos começar, então, pensando que a nossa identidade psíquica é formada por um eu diário. Esse eu diário é a soma de todas as experiências vivenciadas. Essas experiências vivenciadas desde o ventre materno são consolidadas na forma de uma memória, ou memórias, né? Pode ser singular ou plural. E aí, por isso que vem a palavra consciente ou inconsciente. É determinada muito pelo ambiente onde eu cresço, onde eu nasço, onde eu cresço e onde eu vivo, onde eu me formo, tá certo? Porque é a partir disso que três conceitos muito significativos se desenvolverão. O primeiro deles é o conceito de mim mesma, né? Como eu me conceituo, que é o autoconceito. Depois, como eu me vejo a partir desse conceito, que é a autoimagem. E o avaliador afetivo desse conceito imagem, que é a autoestima. Então, há estudiosos que dizem claramente que de todos os julgamentos que nós enfrentamos na vida, nenhum é mais importante do que aquele que nós temos de nós mesmos. E se nós partimos do princípio de que a autoestima é o que eu penso e sinto em relação a mim mesma, e dela depende a maneira como eu me relaciono, como eu trabalho, como eu vivo, e tudo é produto ou fruto dessa concepção de mim mesma, automaticamente, se há distorções nessa formação, na formação desse conceito, que é formado pelo olhar do outro significativo da minha vida. Uhum. Quem é o outro significativo, né, Tânia? Sim. Nossas figuras tutorais. Sem A maneira dúvida. como eu sou olhada, a maneira como eu sou cuidada, como eu sou tocada, como eu sou desejada, vai fazer toda uma diferença nesse julgamento que eu tenho de mim mesma. Você É o tem que ideia? dizem de mim, né? É o que dizem de mim lá atrás, né? Porque isso O que tudo diz de você mesmo, né? Essa mãe, esse pai, o cuidador, né? Exatamente. E o que não é dito no verbal, mas é dito no não verbal, que é o pior dos É o pior. feedbacks, esperando que o indivíduo que recebe este olhar distorcido, torto, repreensivo, agressivo, o que quer que seja, ou neutro, né, negligenciador, o que quer que seja, vai fazer com que eu, que não tenha a palavra que o outro quer dizer, coloque as palavras. Como o estímulo é negativo, eu posso formar um monstro interno, porque existe uma coisa que é o que o outro me dá, mas a outra parte é o que eu interpreto e o que eu faço disso. O Nathaniel Branden, que é aquele papa dos temas de autoestima, né? Ele diz que quase todos os problemas psicológicos, da ansiedade, depressão, a autossabotagem no trabalho, na escola, o medo da intimidade, a hostilidade crônica, todos são atribuídos à baixa autoestima.
Então, é isso que nós estamos falando sobre lá de trás. Então, a sabotagem não começa necessariamente por uma experiência negativa que eu tive na vida adulta, Uhum. mas como essas experiências foram formadas ao longo da minha história, correto? Por isso que eu Então, falo, desculpa, diga. é por isso que eu falo sempre pro pessoal, o pessoal tem aquela história, algumas pessoas, né? Mas por que os psicólogos gostam tanto de falar sobre autoestima? Eu digo, gente, basicamente porque essa percepção de mim mesmo, de como eu me percebo, me vejo no mundo, isso vai, de certa forma, interferir na minha vida como um todo, meu sistema todo, né? É minha relação com meus pais, comigo mesma, com o cônjuge, com os filhos, com a vida. Então, trabalhar a autoestima, porque olha só o que a Rebe está falando, isso é muito importante, pessoal. Se for o caso, olha, depois anota aí direitinho, fiquem atentos, porque de repente, né, Rebe, a pessoa está viveu a vida toda se auto-sabotando e não atentou a isso, porque como nós falamos no começo, está lá no inconsciente. E foi Amém. construído lá na tua infância, então esteja atento. Será que eu estou me auto-sabotando? Será que meu esposo, meus filhos? É importante pensar nisso. É por isso que a gente gosta tanto de falar da questão da autoestima. Muito bom. E para a gente falar dessa autossabotagem, como falamos isso já à luz do conceito de Nathaniel Branden, é não esquecer que na maternagem o ego é formado desde os primeiros contatos corporais mãe-bebê. A maneira como a mãe segura, como acaricia, os cuidados físicos, a forma de manter a criança presa ao corpo dela, os cuidados higiênicos, a forma de olhar, de contemplar a criança enquanto amamenta, como a criança incorpora e como ela representa esses contatos corporais no eguinho dela, porque você sabe, a primeira consciência que a gente tem, Tânia, é a corporal, Exato. né? E isso vai se chamar de, não, se não suprido, necessidades narcísicas. Por que narcísicas? Porque nesse período da vida eu não vejo nada mais senão eu mesma, como foi o mito do Narciso no lago, né? Ele só conseguia enxergar ele próprio. Para você ter uma ideia, pesquisas feitas pelo René e outros médicos da hospitalização mostram claramente que as crianças precisam tanto de provisões de afeto ou de afeição que se dispõem até a renunciar à satisfação fisiológica. Por aí a gente começa a ver o que é que isso vai formar para então chegarmos na questão da autossabotagem, tá certo? São chamadas provisões narcísicas de amor. Caso não hajam essas demonstrações coerentes de afeição, ocorre então na criança uma sensação de carência e de desamparo. Olha que coisa pesada. E Pesadíssimo. olha só o fim, afeta todas as suas relações. Por quê? A ausência dessa provisão, né, desse provento afetivo, gera angústia de abandono e medo do desamparo e vai fazer com que essa pessoa, essa criancinha que ficou sem esse suprimento, fique retida. A gente vai chamar de fixação narcísica. Ela vai ficar retida nessa ausência e vai se chamar a eterna falta. O que é, então, de forma mais simples, a autossabotagem? É uma eterna busca de suprimento da eterna falta. É aquele adulto que é infantilizado ainda, né? Que ele não cresce, ele não desenvolve, porque é difícil, na verdade, para ele entrar nesse mundo real, nesse mundo da vida adulta, né? Está sempre preso nesse sentimento lá de trás. Sempre preso nesse sentimento. Então, a autossabotagem está sempre a serviço de buscar uma resolução. Vamos usar um termo bem simples, né? Desse buraco afetivo que ficou ao longo do seu desenvolvimento. Os comportamentos resultantes, e aí a gente já pode identificar alguns tipos, né, de comportamentos de autossabotagem, por exemplo, pessoas autoritárias demais, agressivas, controladoras, que buscam obter pela força e pelo comando a satisfação de suas necessidades. Ela tem o engano de que, como ela ordena, ela controla, as coisas acontecem como ela quer, é como se ela estivesse recebendo o que não recebeu, e mais forte ainda, de uma forma exigente, né? Porque assim é o controlador. Há outras formas também, Tânia, pessoas que tentam captar as provisões essenciais, submetendo-se e mostrando sofrimento, tipo a vitimização. Ela é típica disso. Porque é através desse comportamento de vítima que o indivíduo faz com que o outro se apiede, se compadeça e comece a cuidar dele. O que ele não percebe é que é um cuidado para algo que é do aqui, do agora, e que não é a realidade de sua necessidade. Até porque nunca podemos perder de vista que a lacuna se formou na relação com uma dada pessoa, que foi o tutor
sofredor dessa criança, né? E agora, nas próximas relações, que a gente vai chamar de relações de transferência, esse indivíduo, num corpo de adulto, mas num comportamento infantil, busca na relação atual suprir o que já foi lá de atrás. Não Não adianta. tem como. Então, essas são características e são alguns dos comportamentos típicos de pessoas que não percebem que estão se sabotando. Porque o que seria o contrário de ser vítima? Ser um protagonista. Aquele indivíduo que sabe o que quer, que raciocina a realidade, dialoga com a realidade, toma decisões, faz escolhas que sejam prósperas para si próprio, para o outro. Mas não, no comportamento agressivo existe sempre um subjugar, um dominar. Uhum. Não existe igualdade, equanimidade na relação, né? Não é uma relação adulta. Na vitimização, eu tenho que ser o coitado para o outro cuidar de mim. Aí eu fico pensando que essa pessoa não tem a consciência de que se ela agisse como um indivíduo adulto, será que o outro cuidaria? Então é um aparente suprimento da necessidade, não é um suprimento real. Quer ver outra forma também da autossabotagem? O perfeccionismo. Como você Uhum. descreveria o perfeccionismo, Tânia? Como é uma pessoa perfeccionista aos seus olhos? Pois é, né? A primeira questão do perfeccionista é que só ele faz a coisa certa, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, só eu faço certo. E o outro, eu digo assim, o perfeccionista, ele sofre, mas ele não sofre só, né? Sofre Não, ele, porque imagina o que é você lidar com pessoas que estão sempre fazendo algo que não chega no que ele quer. E esse outro que nunca corresponde à demanda do que está demandando dele. muito Então, bem. E então, segue. Então, ele está sempre em sofrimento e fazendo outro sofrer, e gera um sofrimento muito grande. Porque o perfeccionista, se você for observar, ele sofre muito. Porque Muito. tudo tem que estar exatamente como ele quer, como ele precisa, ele espera que esteja, né? E se o outro não corresponde a essa demanda, é muito difícil lidar com isso. São pessoas Muito bem. difíceis de se relacionar, né? Geralmente, quando você acompanha uma pessoa que é perfeccionista, nossa, ela tem dificuldade no trabalho, nas relações interpessoais de forma geral, na relação, vamos dizer assim, conjugal, em relacionamentos íntimos, tem muita dificuldade, porque esse outro nunca chega, nunca atende tudo o que ele espera. Não chega onde ele quer, né? Mas o engraçado é o medo que está por trás disso, né? Os perfeccionistas são pessoas autoexigentes. E o Mas que por está quê, por né? trás o que está por trás da autoexigência é aquele sequestro do ideal do ego, né? Eu tenho que ser perfeito para o outro me aceitar, para o outro gostar de mim, para o outro não me desamparar, para o outro não me deixar. Então, você viu que a gente vem novamente para o medo do abandono, para a angústia do desamparo, ou vice-versa. Uhum. A É uma gente angústia muito grande. é É uma a angústia. angústia de não ser amado, não é, Reivli? Isso é muito difícil para qualquer um, porque todos nós precisamos vir do desejo de alguém. Alguém tem que desejar a gente, né? E quando Tem que você vem e tem esse buraco que você falou, aí a pessoa, aí vem algumas questões, e uma delas é o perfeccionismo, né? Porque eu sou tão boa em tudo que não tem como você não me achar muito boa, não me amar, não me desejar, não querer estar comigo, não falar coisas boas que eu não ouvi a vida toda. Lá atrás eu não ouvi, agora eu preciso ouvir isso. Porque tem uma criança, que eu sempre falo, né? Tem aquela criança ferida, né? Tem a tem. criança ferida que tá sangrando e alguém tem que ir lá e cuidar, observar, aquele toque, né, que você acabou de falar, que lá da mãe, é o olhar, né, de aceitação, de aprovação, é o toque, tudo isso, não tem como. Na vida adulta isso vai vir. A minha criança ferida vai estar o tempo todo perturbando esse adulto, né? Exatamente. Essa criança comanda o Comanda. ônibusinho, o carrinho desse adulto, né? Então, para a gente fechar esse bloco com um entendimento mais claro, é preciso entender que a autossabotagem tem na sua base uma fixação no eu, o eu criança, que vem dessa eterna falta, ou seja, é uma necessidade imperativa de provisão que venha de fora a fim de manter sua autoestima. Quando esse indivíduo está vivendo o adulto pleno, ele sabe ser o seu autocuidador, ele sabe Uhum. trazer sua própria provisão, ele não tem mais essa codependência, né? Que é o que Exatamente. acontece no processo de sabotagem ou de autossabotagem. Então, é só para a gente fechar um pouquinho, né, entendendo o crescimento, de onde isso já vem, a gente coloca lá na base da educação, né, nos primórdios da vida.
À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. E essas crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. E que eu sei que você tem outro nomezinho bacana para ele, que você acabou de falar agora, né, Tânia? Que é o estado de ego. Uhum. Estado de ego, né? Eu posso agir, sendo adulto, agir como adulto, mas quando eu estou na autossabotagem, eu sou uma adulta cronologicamente, sou uma adulta no corpo, intelectualmente eu sou, mas emocionalmente eu estou no estado de criança. E ela comanda meus comportamentos, né? Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes, sem que percebamos, e determinam muito das nossas escolhas e reações. São a base, portanto, de nossa autoestima, como falamos antes, né? É somente quando nos tornamos conscientes disso, e é preciso, portanto, observar esses comportamentos, com que frequência a gente repete atitudes dessa ordem, ou quanto isso já se torna parte da nossa personalidade, que a gente vai entender as tendências ou os comportamentos mesmo, né, autossabotadores. É uma estudiosa chamada Byron Katie, ou Kate Byron, não sei muito, que ela fala sobre o princípio da autoinvestigação. Ela diz, já que a gente é feito dessas crenças, ela diz assim, investigue e eleja uma de suas crenças paralisantes, porque essas crenças são paralisantes, ou seja, não fui amada, não sou amada, não recebi o que eu queria e vou ficar eternamente dependendo disso em relação ao outro, quando eu poderia fazer essa saída para a maturidade, reconhecendo esses aspectos. Então, ela diz assim, analise e responda 4 perguntas. Ela diz assim, Gente, só um pouquinho. Eu queria muito, né, Regli, que o pessoal em casa ficasse atenta a isso. Eu estou aqui, eu estou assim pensando no pai, porque assim, a gente sabe que uma pessoa que tem esse funcionamento, ela não tem essa consciência muitas vezes, ela está no inconsciente. Então, se você está ouvindo agora e começa a vir a tua consciência, será que eu estou fazendo isso comigo? Porque às vezes alguém denuncia, né, na família, alguém fala para você e você aquilo passa despercebido. Mas agora, no Conversa Boa, ouvindo, tá uma psicóloga falando sobre isso, nossa, eu estou me encaixando nisso. E aí ela vai passar agora 4, não é isso? 4 perguntinhas que ela faz. Faça para você em casa, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nisso com carinho, né, Tânia? Isso, importante. Investigue suas crenças, ou seja, o que é que você pensa sobre você mesmo? Você pode até fazer a pergunta assim, como é que eu me vejo enquanto pessoa? Como é que eu me vejo como mãe? Como é que eu me vejo como esposa, amiga? Investigue em alguma área da sua vida. Identifique uma determinada crença. Eu sou, aí vem a crença. Então, ela faz a seguinte pergunta, isso que você pensa é verdade? Primeira pergunta. A segunda, você tem certeza absoluta de que o que você pensa é verdade 100% do tempo? Porque às vezes, naquele momento, você está 100%. De repente, em outro momento, você fala, não é bem assim. Então, é importante pensar. É total, né, Revli? É isso mesmo que eu tenho, que eu penso de mim? Isso, e outra coisa que ela busca com isso, né, Tânia, é que nós entendamos que a autoestima, o autoconceito, mais a autoestima, não nos sequestra em todos os aspectos. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa com muita dificuldade em falar em público, mas não tenho dificuldade em cantar. Não é interessante? Uhum. Então, quando ela faz essa seleção para você pensar numa crença em uma determinada área da sua vida, e como as crenças são paralisantes e nos engessam, elas assim, e você é isso 100% do tempo? Pode ser que você descubra que é numa situação ou noutra que isso acontece. E Pontual. você já vai fazendo uma segregação, uma separação. Ela faz uma terceira pergunta e diz, como você reage? Isto é, o que lhe acontece quando você acredita nessa crença? Quando você acredita que você é isso? E a quarta pergunta que eu acho majestosa da Byron Katie é quando ela diz assim, quem você seria sem esse pensamento, sem essa crença Uau. limitante? Muito bom. Né? Mas aí ela nos convida a algo muito bonito. Ela diz assim, volte à sua criança de 9 anos, agora literal mesmo, cronologicamente, viaja no tempo para trás, se lembre de você aos 9 e 10 anos de idade. Como era você quando criança? O que que você pensava, sentia? Aí ela diz assim, incorpore essa criança agora. O que você pensa, o que você sente, o que você acredita e faz, né? Que profunda verdade essa criança possui? Quem é essa menina ou esse menino, né? Interior.
Veja que ela vai fazer a varredura justamente onde a gente vem dizendo que a coisa se inicia. Uhum, exatamente. Para a gente poder. E aí eu cito o Carl Gustav Jung, que é uma pessoa que eu gosto muito de estudar, porque ele tem algumas análises muito simples para coisas difíceis que facilitam a compreensão. Ele diz: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica, né? Forçam que os reproduza tantas vezes quantas seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O drama do processo educacional, né, Tânia? Se você não parar para aprender, para observar que você está fazendo contra você próprio, dando esse tiro no seu pé, você vai viver repetindo isso. E um dia você vai olhar no espelho e não vai conseguir se chamar de amigo. Né? E Então, culpa ele... muito, né? Porque a pessoa que auto-sabota, ela está sempre culpando o outro, né? Não deu certo porque fulano, não deu certo. Então, assim, é importante pensar nisso também, né? Aquela pessoa que ela não assume, ela delega. Ela não é que ela delega, mas ela culpa o outro. Sim. Assim como tem a expectativa sempre de que ela também pode pensar ao contrário, né? Eu não fui boa o suficiente para fazer essa pessoa me dar o que eu preciso. Por exemplo, o perfeccionismo é isso. Ele acha que ele não fez bem o suficiente, com perfeição, para que o outro o contemplasse, o quisesse, nunca desistisse dele, nunca o abandonasse, coisa do gênero, né? O pensamento também pode nascer do eu. Eu não sou bom o suficiente. E aí o Jung continua dizendo: o que negas te submete, ou seja, analise sua história. E o que você aceita lhe transforma. O Abraham Lincoln dizia algo parecido. Ele dizia assim: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Aí a gente já vai para um princípio aqui. Ok, como é que se faz isso? Muito bom, porque assim, o pessoal pode estar pensando em casa, está tudo bem, Rei, maravilhoso, estou me entendendo, estou me percebendo, estou percebendo o outro. Mas e agora, né? O que é que eu faço com isso? E se é inconsciente, né, Tânia? Quando a autossabotagem é inconsciente, a gente não sabe que faz, Não não. sabe. Não percebe. Por isso que é um tiro no pé. Eu aponto a arma para mim mesmo, né? Você faz tudo, você passa um tempo lutando, exemplo. Passa um tempão, aqui em Brasília, não é? Tem muita cultura do concurso público, né? E aquela pessoa que vai, que se mata. Tem gente que vende casa, Reile, que vende carro para ficar assim, tipo, vou ficar. Porque aqui existe assim uma crença de que, não é que é uma crença, mas uma ideia de que concurso a gente não faz para passar, faz até passar. E tem aquela pessoa que passa ali, olha, 1 ano, 2 anos fazendo provas e tal, tudo bem. E tem aquele que passa, e de alguma forma, acredite, eu já vi algumas situações de dá um jeito de, sabe, de não prosseguir, porque não é bem isso que eu quero, gastou uma fortuna, se empenhou, lutou, a família apoiou, mas na hora H é o tiro no pé que você fala. Dá um jeito para que a coisa não dê certo, né? Então, a pessoa que auto-sabota é isso mesmo, ela vai, ela dá a vida, você fala, nossa, é super esforçado. Mas é aquela pessoa que parece que morre na praia, né? Nadou e morreu na praia. Tudo isso que a Rei está falando, o resultado chega nisso. É verdade. E nesse caso específico que você contou, Tânia, me faz lembrar uma pessoa que tem medo do sucesso, tem medo da vitória. E nesse medo de ter que andar com as próprias pernas, achar que agora que é grande, não será mais visto. Não é engraçado esse jogo mental? Muito, muito. Então, é muito importante isso que a gente falou à luz de Jung e de Abraham Lincoln. Por mais que eu queira, às vezes sozinha eu não consigo perceber que faço isso contra mim. Não, e por quê? Eu tenho justificativas racionais. Sim. Você acabou de dizer, não, eu estou sem tempo, eu preciso investir esse recurso em outra coisa que é prioritária. Olha, respostas racionalizadas e racionais eu terei bastante. Só que também não sei que são defesas justo do meu processo, dos meus traumas infantis ou de adolescência. Ou seja, fechando, a autossabotagem costuma ter origem em traumas vividos durante a infância e a adolescência. E, de maneira indireta, as experiências se transformam em comportamentos negativos e sentimentos ligados ao fracasso. Já lhe ocorreu que não terminar a faculdade é o medo do fracasso? Sem E dúvida, mais né? uma vez, constatar que
por isso não foi digno do amor, da admiração ou da aceitação? Existe um outro estudioso chamado Wilhelm Schultz. Ele diz assim, tudo que nós seres humanos fazemos é por três coisas. Nos sentirmos incluídos, nos sentirmos importantes e nos sentirmos aceitos. Tudo. Então, se na infância, nos primórdios da educação, da vida, nas interdições educacionais, a criança sofreu algum tipo de, vamos chamar de trauma ou negligência, a tendência é esse monstro se formar ali, neste momento, né? Por exemplo, uma crítica feita por um parente próximo. Eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, eu tenho uma tia que é muito chata. Meus primos eram todos loirinhos e só eu era moreninha e magrinha. E ela olhava para mim e fazia assim, ai, coitadinha, ela é tão quietinha, tão sem expressão. Nossa! E até hoje ela atua sem expressão. Não é interessante?